vamos lá, como tem sido recorrente, a gente começa o programa debatendo a briga sem fim entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez, o presidente resolveu acionar o próprio STF e depois a Procuradoria-Geral da República contra as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes no inquérito perpétuo que já nem tem mais nome. Vale tudo nesse inquérito do xerife do STF. É claro que Dias Toffoli negou o pedido do presidente. Teve também Edson Fachin, que agora resolveu falar, o senador Rodrigo Pacheco, que a Fabiana Barroso tanto comenta, tanto elogia, resolveu se juntar a esse esquadrão, ao consórcio da imprensa. Eu vou começar com o Paulo Figueiredo, que não estava aqui, a gente estava com saudades dele. Diga lá, Paulo. Pois é, quem achou que ia se ver livre de mim, se deu mal, estou aqui de volta. Pessoal, curiosamente, eu conversei bastante nessa semana, inclusive com a Fabiana, a gente trocou bastante ideia sobre esse assunto, me aproveitei dos conhecimentos jurídicos dela e também ouvi outros colegas advogados para entender um pouco sobre as ações do presidente Bolsonaro. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho sido bastante crítico de algumas medidas que o presidente toma pela falta de substância jurídica delas. Um ótimo exemplo foi, por exemplo, o pedido de impeachment que ele fez contra o Alexandre de Moraes, que havia muito mal redigido, com muito pouca substância. Mas uma coisa que a Fabiana pode comentar melhor, mas uma coisa que todos os juristas com quem eu falei disseram o seguinte: não, a notícia crime do presidente foi bem redigida. Ela descreve bem os fatos. E contra os fatos que são lá apresentados é muito difícil discordar, principalmente a questão, por exemplo, do acesso dos advogados aos autos, né? Alguma coisa que faz parte, que é a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E os advogados não têm conseguido ter acesso aos autos em todos esses processos, que também duram são processos infinitos, que nunca terminam. Às vezes um processo é fechado e outro é reaberto, mas eles nunca terminam. Processos com medidas cautelares graves, pedidos de prisão, inquéritos policiais que são de prazo indeterminado, sempre acabam tendo renovação. Então, eu acho até que havia mais coisas que o presidente poderia ter descrito na notícia crime, existem mais inconstitucionalidades, mas as que ele descreveu são muito difíceis de combater. Uma coisa que é um entendimento pessoal meu, a Fabiana também, bom nós temos ela aqui no programa que ela pode comentar com mais substância, mas eu entendo que o ministro Dias Toffoli estava impedido. Foi ele que começou essa celeuma inteira, ele é o originário de toda essa questão, abrindo por ofício o primeiro desses inquéritos, se eu não me engano, acho que foi o do Fim do Mundo, que ele abriu primeiro. Então ele deveria se declarar impedido. O fato dele não ter se declarado impedido, na minha opinião, pode inclusive ser visto também como abuso de autoridade. O caminho da rejeição do processo, de ter negado o seguimento ao processo, que é algo muito estranho, porque sem ouvir a Procuradoria, mostra um pouco do ânimo lá no Supremo Tribunal Federal, de como eles estão agindo todos em conluio. Às vezes parece que é uma coisa que é só do Alexandre de Moraes, mas não é. Existe um certo conluio, um certo consenso entre eles. O presidente tomou o caminho correto, agora apresentou à Procuradoria-Geral da República e vamos ver como ele se manifesta. Chamando a atenção nessa história toda, rapidamente, só para a postura do bananão, que é o Pacheco, né? Esse cara é eu não vou usar um termo aqui na televisão que descreve ele de forma precisa, então eu vou terminar com esse adjetivo. Ele é um bananão, só quer saber de jogar para beautiful people que manda no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Pacheco. Fabi, passo então a bola para você, evidentemente um olhar aí mais jurídico, como o Paulo bem lembrou, sobre a redação desse pedido do presidente, que aliás foi redigido por um advogado paranaense, não pelo advogado-geral da União. Agora, independentemente do gabinete que fosse sorteado, seria rechaçado, pelo menos eu aposto nisso. Talvez o ministro Nunes Marques, talvez, o ministro Cássio. Uma aposta difícil de ser feita hoje com quem está no STF hoje,
Mas vamos lá, é importante falar alguns pontos. É uma notícia-crime. O que é notícia-crime? É como se fosse um boletim de ocorrência. É a mesma coisa que a gente vai na delegacia e vai noticiar um crime. E o que é o correto fazer quando existem muitos indícios que foi apontado? Tem 5 teses diferentes na petição. Então, se fosse na delegacia comum, provavelmente o delegado iria providenciar a investigação. E é exatamente o que não ocorreu nesse caso. Era pedido ali para que a PGR se manifestasse. A PGR, ela é a titular da ação penal num todo, o começo da ação penal. Se começa então com a notícia de um crime, de vários crimes aí por abuso de autoridade, então deveria ter sido remetido à PGR. O curioso é que quando você puxa o processo na PGR, no STF, você vê que primeiro o Toffoli ele fez o absurdo de não dar prosseguimento, né? Ele negou prosseguimento para depois intimar a PGR. Ele deveria ter feito o inverso. Isso não é um errinho processual, isso é proposital. E aí o presidente pegou, como você disse muito bem, Silvia, essa parte, ele está fazendo como cidadão comum, né, na figura de cidadão, essa petição, e aí ele pega e submete isso à PGR. E aí, né, por exercício de previsibilidade, o que o Paulo Figueiredo falou é importante porque já faz 2 anos que os advogados não têm acesso integral aos autos. Eu falo integral e essa palavra é importante porque o próprio Alexandre de Moraes, o ministro, ele diz que teve sim, teve só apenso 70 e os advogados não conseguem fazer a ampla defesa e o contraditório. Eles que gostam tanto de falar de Estado Democrático de Direito, não existe Estado Democrático de Direito, muito menos democracia, sem o exercício livre dos advogados.